Olá, para quem não me conhece, meu nome é Osair. No vídeo anterior, a gente viu um pouco da ferramenta Soona Ergonomia na visão do usuário gestor, o usuário que distribui as avaliações para os usuários respondentes ou usuários avaliados, que serão avaliados. No vídeo de agora, eu vou falar um pouquinho sobre a visão do usuário respondente, vou mostrar um pouco das questões que o usuário que está sendo avaliado irá ter acesso para responder, e vou explicar um pouquinho como funciona. Então, para o usuário respondente, tudo começa quando ele recebe um e-mail. Este aqui é o e-mail com o link para avaliação Soona Ergonomia. Vou clicar aqui, então o usuário, já com o nome dele, tem acesso ao e-mail explicando que ele recebeu uma avaliação para ele começar a responder. Basta clicar aqui, eventualmente copiando esse link para um outro navegador também. Clicando aqui, o usuário precisa confirmar duas informações que são obrigatórias: o CPF e o e-mail. Confirmando essas duas informações, ele tem acesso ao questionário propriamente, a avaliação. Veja que aqui já apareceu o setor preenchido, né? A pessoa vai preencher com os dados pessoais, idade, peso, altura. A envergadura aqui não é necessária, em caso de cadeirante sim, né? O cargo e o tipo de posto de trabalho e aqui termo de consentimento livre esclarecido. Ao clicar aqui, abre uma outra tela com o termo de consentimento livre esclarecido, que é a necessidade de ler e aceitar para continuar. Aqui então propriamente que começam as avaliações. São 3 perguntas por página com vários critérios. Aqui estão as 3 perguntas e os seus critérios. Tá? Veja que elas estão já pré-preenchidas como não aplicável, porque lá no vídeo anterior onde a gente configurou como não sendo obrigatório responder todas as questões. Desta forma, o colaborador que está preenchendo esta avaliação, ele pode deixar algumas questões em branco, não há obrigatoriedade dele preencher a todas as avaliações. Claro que o usuário que está respondendo precisa verificar se realmente não é aplicável para ele essas perguntas. Então, se recomenda sempre a intermediação de um profissional da segurança do trabalho ou um ergonomista para acompanhar as respostas dessas questões. Então, aqui ele está declarando a sua satisfação em relação aos seguintes aspectos antropométricos do seu posto de trabalho: alcance frontal, alcance lateral, né? Em caso de dúvida, para todos os critérios tem ajuda. Clicando aqui, alguns têm imagens e tem as definições também. E assim sucessivamente são as questões. E como a gente pode ver, eles estão já preenchidos e a gente consegue ir adiante caso não seja pertinente, né, essas avaliações para quem está respondendo. Aqui nós temos uma outra avaliação, uma outra página com mais 3 perguntas e os seus critérios. Nesta página, isso é muito importante, nesta página nós temos uma mudança onde a gente tem 2 informações para avaliar cada critério aqui, né? No caso, o ruído, então o colaborador tem que declarar a sua satisfação, o seu grau de satisfação em relação ao ambiente de trabalho, para os critérios abaixo, declarando com que frequência ocorre essa intensidade. Então, ruído, né? Com que intensidade ele está satisfeito, o ruído, em termos de conforto. Existe algum barulhinho, então a sua satisfação é 9. E com que frequência? Quase o tempo todo? Então a frequência também é 9, ou é o tempo todo, 10. E assim sucessivamente para todos os outros critérios. Intensidade e frequência, intensidade e frequência, certo? E assim a gente vai preenchendo todas as avaliações. Ok? Nesta questão aqui, a gente tem 3 critérios com relação à adequação ao posto de trabalho, onde a pergunta é, em uma média, um dia normal de trabalho, com que frequência o colaborador permanece nas seguintes posições indicadas, né? Posição sentada, posição em pé ou em deslocamento. E é importante que o somatório, né, dos 3 critérios não deve ultrapassar a 10. Então é importante observar, permanece a maior parte do tempo sentada, 70%, então esse aqui pode ser 20%, esse aqui 10%, como se fosse um percentual, né?
mas na verdade a gente mantém aqui o mesmo critério de avaliação de 1 a 10, certo? Nesta última questão, cabe a gente reforçar algumas coisas, que é importante a leitura de todas as questões de forma atenta, né? Se possível, sempre que possível, a gente recomenda o acompanhamento de um profissional, técnico de segurança, engenheiro de segurança ou ergonomista. E aqui o sentido positivo, assim como algumas questões para trás, ele foi invertido. Quanto mais frequente, pior é a situação. Né? Que situação? A situação da questão, aqui nesse caso de preensão, né? Em caso de dúvida desses conceitos, tem aqui ajuda para explicar o que quer dizer cada coisa, certo? E ao preencher essas respostas, então, o usuário conclui o seu preenchimento do questionário e automaticamente o usuário gestor fica sabendo desse preenchimento e já pode ter acesso à identificação de risco do seu funcionário. Então é isso, nesse vídeo a gente teve acesso a algumas informações, algumas questões que o usuário respondente, né, o usuário avaliado, vai ter acesso para responder a todas as questões. No próximo vídeo a gente vai mostrar um pouco dos resultados, os relatórios a partir dessas avaliações. Valeu!